Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 2 do Colégio Naval de 1998. Na figura abaixo, os segmentos AB e DA são tangentes à circunferência determinada pelos pontos BO e D. Sabendo que os segmentos AB e OD são paralelos, pode-se afirmar que o lado BO é o quê? É uma média aritmética entre AB e OD, média geométrica entre OB e OD, média harmônica, o inverso da média aritmética, o inverso da média harmônica. O que a gente pode afirmar a respeito do segmento BO, que é esse segmento aqui, ó, em termos dos segmentos AB e OD, né? Desse segmento AB e do segmento OD. Então a gente tem a situação em que o segmento AD ele é tangente a essa circunferência, aqui no ponto D. O segmento AB ele é tangente à circunferência aqui no ponto B. E nós sabemos da geometria plana, né, dos nossos conhecimentos preliminares e básicos de geometria plana, que este segmento aqui, ó, o segmento AD, tem a mesma medida do segmento AB, né? São segmentos congruentes. Né? Quando a gente tem um ponto fora da circunferência, e a gente liga esse ponto, né, até formar uma tangência aqui com a circunferência, né? E também liga esse outro, o mesmo ponto, até formar uma tangência aqui com a circunferência do outro lado da circunferência. Então esses dois segmentos, este e esse, eles são sempre segmentos tangentes. E o que acontece se a gente fechar esse triângulo aqui, ó? Se a gente fechar esse triângulo, a gente vai obter um triângulo isósceles, né? De lados AD e AB que são iguais. E o que nós podemos afirmar a respeito deste ângulo aqui, ó? Este ângulo, ele tem um nome, né? É o chamado ângulo de segmento. Nós sabemos também que o ângulo de segmento, este ângulo aqui, ele é sempre igual ao ângulo inscrito correspondente, né? A gente sabe que este ângulo aqui, ó, o ângulo de segmento, ele está determinado por esta corda DB. E este ângulo inscrito, ó, ele também está determinado pela mesma corda DB. E a gente sabe que esses dois ângulos são iguais. O ângulo de segmento, se a gente chamar ele de alfa, ele vai ter que ser igual a este ângulo aqui, é o ângulo inscrito da circunferência. A gente pode pensar nisso de uma forma bem intuitiva, né? Por exemplo, se a gente pega o ponto P aqui, ó, vamos pegar um ponto P qualquer nessa posição, e vamos ligar o ponto P até o ponto B, e o ponto P até o ponto D, então este ângulo aqui também vale alfa, né? Porque ele é um ângulo inscrito na circunferência. Como esse aqui já vale alfa, né? Esses dois ângulos eles enxergam a mesma corda DB, então eles são iguais. O que acontece se a gente for aproximando cada vez mais o ponto P do ponto D? Então vamos aproximar um pouco mais esse ponto, ó, até o ponto D. E vamos fazer este novo ângulo. Quanto que vale este ângulo aqui, ó? Esse ângulo ele também vale alfa, porque este ângulo ele é um ângulo inscrito na circunferência e está enxergando, ó, a mesma corda que este ângulo daqui. Então são ângulos iguais, né? Ângulos inscritos numa circunferência que enxergam a mesma corda são iguais. Então, à medida que a gente vai se aproximando aqui do ponto P, ou melhor, à medida que a gente vai se aproximando do ponto D, né, se a gente for fazendo esses ângulos, né, esses ângulos vão ficar sempre iguais a alfa, né? Porque aqui embaixo esse ângulo inscrito aqui já vale alfa, né? Todos esses ângulos vão enxergar sempre a mesma corda DB. Vai chegar uma hora que esse ponto P vai ficar bem em cima aqui do ponto D. E faz todo sentido a gente pensar que este ângulo, que é o ângulo de segmento, vai ser também igual a alfa, né? Porque a gente está pegando o ponto P e jogando ele em cima aqui do ponto D. E esses ângulos aqui são sempre constantes, né? Alfa, alfa, alfa. Então por isso que o ângulo de segmento, aqui visto de uma forma um pouco informal, ele é igual ao ângulo inscrito correspondente, né? Esse ângulo inscrito aqui, ele enxerga a corda DB, esse ângulo de segmento, ele está determinado pela mesma corda DB, né? Então, nós temos que, se aqui vale alfa, aqui vale alfa também.
Então, nós temos isso. Agora, a gente tem que usar a hipótese de que existem dois segmentos paralelos, né? Esse segmento aqui, ó, ele é paralelo a este segmento. O que acontece, portanto, se a gente prolongar, vamos prolongar esta reta aqui, ó, este segmento de reta. Vamos fazer este prolongamento nesse sentido. Bom, este ângulo, ele tem que ser igual a alfa, né? Porque se aqui vale alfa, aqui vale alfa. A gente tem duas retas, essa daqui e essa daqui paralelas, e uma reta transversal que é esta, né? Essa aqui seria a reta transversal. Então, o ângulo que está aqui tem que ser igual ao ângulo que está aqui. Então, se aqui nós temos um ângulo alfa, aqui nós temos também um ângulo alfa. Agora, perceba que este ângulo aqui, ó, ele também é um ângulo de segmento, né? Ele vale o mesmo valor de alfa. Ou você pode olhar de uma outra forma. Esse triângulo, ele é um triângulo isósceles, né? Então, os ângulos da base são iguais. Logo, se aqui vale alfa, aqui vale alfa. Agora, olhe para este ângulo aqui, ó. Este ângulo que mede 2 alfa, né? Ele mede alfa mais alfa, portanto, a medida dele vale 2 alfa. Bom, perceba que este ângulo, ele é um ângulo externo a este triângulo. Como ele é um ângulo externo, pelo teorema do ângulo externo, ele vale a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele, internos neste triângulo aqui. Ou seja, se a gente somar este ângulo mais esse, tem que dar o 2 alfa, teorema do ângulo externo. Mas como aqui a gente já tem alfa, obrigatoriamente, este ângulo, ó, este ângulo aqui, ele também vai ter que ser alfa, né? Aqui nós temos um ângulo alfa. Então, temos essa situação. Temos este triângulo aqui, ó, que ele também vai ser um triângulo isósceles, né? A gente pode colocar um tracinho aqui, ó, e um tracinho aqui para dizer que esses dois segmentos, este e este, são iguais. Agora, perceba que temos dois triângulos semelhantes. Este triângulo aqui, ele é semelhante a esse, né? Porque como eles já possuem dois ângulos iguais, alfa e alfa, né? Alfa e alfa, o terceiro ângulo tem que ser igual, né? Esse terceiro ângulo aqui, ele vale 180 menos 2 vezes alfa. Esse ângulo aqui vale 180 menos 2 vezes alfa. E o que nós podemos afirmar a partir daqui? Que este triângulo, ele é semelhante a este triângulo. Então, vamos chamar o seguinte, vamos chamar esse segmento aqui, ó, de segmento X. E vamos chamar esse aqui de Y. Esse aqui, portanto, vai ser Y, né? Porque tem as mesmas medidas. Aqui a gente tem Z e nós temos Z. Agora vamos usar uma semelhança de triângulo entre esses dois triângulos. Então, vamos lá. Ó, o X do triângulo pequeno, ele está ligado aos ângulos alfa e alfa. Quem do triângulo maior, esse triângulo aqui está ligado aos ângulos alfa e alfa, é o Y. Então, o X, ele está para Y. Agora, vamos olhar para o Y deste triângulo. A gente está fazendo uma relação de semelhança entre o triângulo menor e o triângulo maior. Então, o Y, vou colocar aqui, ó, ele está para quem do triângulo maior? Bom, perceba que o Y ele está ligado aos ângulos de alfa e 180 menos 2 alfa. Quem desse triângulo aqui está ligado aos ângulos de alfa e 180 menos 2 alfa é o Z. Então, o X está para Y, assim como Y está para Z. Em outras palavras, o Y ao quadrado é igual a X vezes Z, né? Multiplicando cruzado assim. Mas o que isso significa? Se a gente extrair a raiz quadrada dos dois lados, Y vai ser a raiz quadrada de X vezes Z. Então, o Y, que é o segmento BO, que é o que nós queríamos, né? A gente está trabalhando aqui com o segmento BO no enunciado da questão. Ele vai ser a média aritmética de X e de Z. Do segmento X, ó, que mede DO, e do segmento D. Então, a nossa resposta vai ser a letra B. Ele vai ser a média geométrica entre o segmento AB, né, que vale Z também, no segmento AB, e o segmento AD valem Z, e o segmento OD, né, que vale X. Então, nossa resposta é a letra B. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.